Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Capital de Ideias, gravado ao vivo no Work Café do Santander, em Campo de Ourique. Nesta segunda temporada estamos à conversa com empreendedores e criadores portugueses que se destacam nas suas áreas para descobrir como é que gerem as suas finanças pessoais e como é que investem. Será que quem constrói empresas também constrói património da mesma forma? A nossa convidada de hoje é a Madalena Rogeroni, empreendedora, investidora e fundadora de vários projetos como a Favorite People, a Mad Growth e a Mazo. Antes disso, passou pela Google e também liderou a Too Good To Go em Portugal e em Espanha e tem vindo a construir então uma carreira marcada por crescimento, inovação e também uma grande capacidade de reinvenção. Olá Madalena, Olá, obrigada por teres aceito o convite. Para quem não te conhece muito bem, será que podes explicar um bocadinho o teu percurso profissional, como é que chegaste até aqui, como é que tudo começou? Sim, claro que sim. É uma carreira já de mais de 15 anos. Eu comecei por estudar fora, estudei nos Estados Unidos. Depois, entretanto, acabei por estagiar lá, trabalhar lá. Comecei por agência, trabalhei na Avas Media. Mas o meu sonho era conseguir um trabalho na Google, sendo a Google a empresa que era, então candidatei muitas vezes. Até que consegui, em Londres, fui para Londres viver, fiquei aí cerca de 3, 4 anos e depois, entretanto, o objetivo e os sonhos mudaram e acabei por querer começar um negócio próprio. Voltei para Portugal, fundei o MISC, que não correu como eu desejava, tive 3 anos a trabalhar na empresa, mas acabámos por depois fechá-la e entretanto surgiram outras oportunidades, fui para outras startups, entre elas a Too Good To Go. E aí comecei por fundar a Too Good To Go em Portugal, já existia em vários outros países, mas em Portugal eu fui a primeira contratação e crescer a equipa. Entretanto fui também dar uma oportunidade de liderar a equipa em Espanha, depois a equipa no UK, entretanto já estava com 3 mercados e foi assim uma experiência também espetacular. Da Too Good To Go saí para outra empresa que era a Bitpanda, nada a ver com a indústria, digamos assim, tinha a ver com a parte de cripto. E depois do Bitpanda, então trabalhei na Ample Market, que é uma B2B SaaS, Software as a Service, também durante alguns anos como diretora de Growth. Portanto, todos os meus cargos sempre tiveram a ver ou com a parte de General Management ou de Growth. E durante uma licença de maternidade surgiu a ideia da Favorite People com a minha irmã. Acho que aqui em Portugal, pelo menos, já, a marca também já está conhecida. Conhecida, sim. Sou mais investidora do que propriamente do dia-a-dia operacional, a minha irmã é que lidera toda essa parte. E, no entretanto, foram surgindo outros projetos, como a Mad Growth e o Mazo, que no fundo são 2 negócios próprios que tenho. A Mad Growth mais orientada à consultoria ou advisory para tech startups e também para líderes em tech que querem monetizar o seu conhecimento. E o Mazo, no fundo, é uma plataforma, um agente que ajuda B2B SaaS founders a irem dos 0 aos 2 milhões de ARR. Okay. E cresceste a pensar que ias criar empresas ou isto tudo surgiu por acaso? Surgiu por acaso, na verdade. Eu lembro-me de ser muito pequena e adorar brincar aos escritórios, era viciada em economato e surgiu por acaso porque, na verdade, eu acho que só até à faculdade, digamos assim, eu sempre pensei em ter uma carreira muito estável, ir para uma empresa realmente boa e depois crescer dentro dessa empresa. E aí na faculdade lembro-me que o meu namorado, na altura, marido hoje em dia, começou a ler business books, livros de negócios e de desenvolvimento pessoal, e eu comecei a interessar-me também por eles e foi aí que descobri todo um mundo diferente, o mundo de negócios, exatamente, e comecei então a explorar mais e a ter algum interesse. Como já disseste, e no teu percurso também candidataste algumas vezes bastantes à Google, o que é essa experiência te ensinou sobre persistência? Ok. Eu candidatei muitas vezes à Google e, na verdade, muitas delas sem sucesso e nunca percebi bem porquê. Até que houve um recrutador que me respondeu na altura a dizer: Madalena, olha, para cargos tão júniores, porque eu estava-me a candidatar para uma posição mais júnior, não vale a pena candidatar-te para os Estados Unidos, candidata-te antes para a Europa, na altura eu ainda fazia parte da União Europeia, e então aí podes ter mais probabilidades de conseguir.
Mas continua a fazer o approach aos hiring managers, não só aplicar pelo site, a tentar destacar-te de alguma forma. E eu acho que foi isso que me ensinou, que a persistência não vale a pena continuar a ser a mesma, da mesma forma, sem mudarmos alguma coisa e sem nos de alguma forma também destacarmos. E o facto de eu ter feito um site, na altura não existia ou não havia AI da mesma forma, um site, fiz todo um business plan para um novo produto que eu tinha inventado para a Google e, portanto, todo esse esforço extra, eu acho que é ir um bocadinho além daquilo que é expectável, vale muito a pena em conjunto com esta persistência, mas temos que encontrar um caminho de forma a poder nos destacar também, não só pelas nossas valências, mas pelo esforço. Então, e nesse caso, o feedback também te ajudou a perceber exatamente isso? Exatamente. Porque se não tivesse tido esse feedback, se calhar não, Exatamente. não chegavas aí, não é? Exatamente. Eu acho que isso é um erro crasso que muitas empresas hoje em dia não o fazem, não é? Acabam só por dizer nada, ou não, nada, exato, ou não, e eu acho que este feedback construtivo ajuda-nos muito também a encontrar o melhor caminho para chegar lá. És fundadora de vários projetos. O que é que aprendeste sobre criar projetos que não aprendeste na Google? Ora, eu diria primeiro o que é que eu aprendi na Google. Aprendi tudo o que tem a ver com processos, gestão de projetos, gestão de equipas, escalabilidade, burocracia, política interna, que existe muito. Numa startup ou num negócio próprio aprendes exatamente o oposto, não é? Portanto, coisas muito diferentes, que é como criares um MVP, como começares um negócio próprio quando os recursos são poucos e quando o capital é pouco. Portanto, consegues ser muito mais generalista, não é? Do que quando trabalhas numa empresa grande em que estás especializada e tens um role muito próprio. Na altura eu trabalhava no YouTube como partner manager e de repente passei, por exemplo, para o MISC, em que era o CEO da minha própria empresa, portanto, desde o cash flow, à contabilidade, à burocracia de abrir uma empresa, a toda a parte de escalar e crescer uma empresa do zero, é muito, muito, muito diferente. Muito diferente. Qual é que foi a decisão profissional mais arriscada que tomaste até agora? Mais arriscada? Eu diria que foi quando estava no Bitpanda. Lá está, eu passei da Too Good To Go, que é uma empresa que tinha uma missão super nobre, portanto o combate ao desperdício alimentar, muito virada para a parte da sustentabilidade, para uma indústria que era de cripto. Na altura estava em altas, não é? E, portanto, eu queria aprender, sou uma pessoa muito curiosa, queria aprender também sobre essa indústria, não conhecia nada, mas lá está, também pelo facto de eu ter uma filha, queria mudar para um projeto que me desse alguma estabilidade a nível de poder trabalhar remoto, etc. Então, quando mudei para a Bitpanda, pensei, vou aqui juntar esse benefício, não é? De poder trabalhar remoto com aprender sobre esta nova indústria, mas a verdade é que não me adaptei nada porque a cultura e os valores da empresa eram muito diferentes do que eu estava habituada e não fez fit também com o meu perfil. O que é que foi arriscado neste caso? Foi que depois de 6 meses de lá estar, grávida do meu segundo filho, despedi-me. E lembro-me na altura a minha chefe me dizer: Madalena, mas porquê é que não pões uma baixa e depois da baixa ou vais de licença e na licença procuras alguma coisa? Eu disse, mas isso não sou eu, não julgo quem o faz, mas quer dizer, no meu caso eu sinto-me perfeitamente natural, a gravidez não é doença e estou perfeitamente apta para trabalhar e não vou continuar num sítio que eu não acho que faça fit com os meus valores e com a forma como eu gosto de trabalhar e naquilo que eu acredito. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que eu hei de arranjar outro trabalho, ainda que grávida. E despedi-me e ela, passado algum tempo, também acabou por se despedir e dizer-me, olha, acho que foste uma inspiração para mim, porque na verdade para mim também a parte da leadership não funcionava, não correspondia às minhas expectativas que eu tinha de liderança e a verdade também é que me deste muita coragem para eu própria me despedir, ainda que ela tenha tido muito mais, era uma pessoa muito mais experiente do que eu. E, portanto, acho que foi assim o maior risco que tomei. E depois de te despedires, foste para qual empresa? Fui para a Apple Market, que me contratou grávida. Sabendo, obviamente. Muito, claro, sim. Vamos agora recuar um bocadinho para a relação que tinhas quando eras adolescente ou mais nova com o dinheiro. Qual é que é a relação que tinhas? Lembras-te da primeira vez que ganhaste dinheiro por ti própria? A primeira vez que ganhei dinheiro por mim própria, acho que foi num estágio no meu 12º ano ou 11º ano, não me lembro bem. Lembro-me de ter sido no verão e lembro-me que a maior parte das minhas amigas estava na praia e que eu foi aqui numa agência também, na Young & Rubicam, foi aqui em Lisboa, antes de ter ido para os Estados Unidos, e foi uma coisa de curta duração, mas foi assim a primeira experiência de trabalho, a primeira vez que ganhei dinheiro a sério. Os teus pais falavam de dinheiro em casa? Como é que vocês diziam para vocês pouparem? Como é que funcionava?
Eu acho que dinheiro nunca foi muito um tabu na nossa casa, sempre se falou de uma forma natural, nem em demasia, Nem de menos. nem de menos. Sim. Mas eu acho que sempre fui uma pessoa muito responsável, muito poupada. Acho que o meu pai também nos incutiu muito isso, que é vocês terem que poupar, mas também terem que merecer o dinheiro que ganham e, portanto, fazer valer por isso. Muito justo, e eu acho que isso também foi uma das coisas que fez com que eu e os meus irmãos fôssemos pessoas também muito regradas, muito responsáveis na forma como lidamos com o dinheiro e como investimos o nosso dinheiro. Quando eras mais nova, o que é que significava para ti ser rica? O que é que vias uma pessoa rica? O que é que era para ti uma pessoa rica? Eu acho que as pessoas, especialmente na adolescência ou quando são mais crianças, acabam por pensar na riqueza como uma posse de bens materiais, não é? O que é que uma pessoa tem? Uma casa, o carro, umas viagens, enfim, tudo isso. Acho que era assim que eu viria, que é totalmente diferente, talvez, da forma como eu vejo agora. Então, o que é que significa para ti agora riqueza? Ok. Para mim agora a riqueza eu diria que é a opção de escolha, portanto a liberdade de tempo, poder usar o meu tempo como quero, de forma e com quem quero, sem ter que obviamente pedir permissão aos outros, e obviamente isso vem também acompanhado de uma liberdade financeira que te permite fazer isso. Claro. Portanto aqui o dinheiro acaba por ser uma ferramenta e não um objetivo, e acho que talvez seja assim que eu vejo riqueza, que é ter este poder de escolha. Há alguma crença sobre dinheiro que tenhas mudado completamente ao longo da tua vida? O facto de eu, por exemplo, sempre pensar em mim como uma pessoa que vai ter este projeto profissional muito comum, não é? Que é crescer dentro de uma empresa e talvez ficar lá alguns anos e depois eventualmente chegar a um cargo mais sénior ou de topo, e acho que esse era o meu grande objetivo, chegar a um CEO de uma Google ou do YouTube da vida. Mas depois mudou completamente, lá está, depois de perceber que eu acho que é muito mais fácil uma pessoa criar riqueza quando tem negócios próprios, e também percebendo o drive e o crescimento pessoal, além disso, que uma pessoa ganha ao ter negócios próprios. Muitas pessoas pensam e sonham ter várias fontes de rendimento. Achas que é assim tão importante? E como é que tu geres as tuas fontes de rendimento? Sim. Todas elas. Acho que é importante, sem dúvida. Acho que se soubesse o que sei hoje, teria começado a investir mais cedo, sem dúvida. Como é que eu giro hoje? Portanto, eu tenho o Mad Growth, que no fundo faço toda a parte de advisory, e aí dá-me alguma estabilidade financeira, ok? Depois vou investindo em alguns projetos próprios, como por exemplo no Meizo, que lancei há cerca de um mês, portanto ainda está a ganhar tração, é um projeto mais a long term. Invisto em startups, mas aí é uma coisa mais pontual e em negócios que eu acredito. Lá está, como eu faço advisory a startups, muitas delas chegam até mim de forma inbound, e depois, uma vez acreditando, invisto mais numa ótica de angel investment, e sempre que tenho capital próprio disponível, tento investir em ETFs, portanto na bolsa, mais em S&P e Nasdaq, que é onde eu ponho normalmente a maior parte do meu investimento, variavelmente alguns estoques, mas de uma forma menos arriscada. Então, nesse sentido, qual é que foi o maior investimento que fizeste na tua vida? Pode ser profissional ou pessoal? Os meus filhos. Claramente, em todos os sentidos, de tempo, dinheiro, commitment. Tudo focado neles. Exatamente, os meus filhos, sem dúvida. Fora de brincadeiras, eu diria que se calhar uma marca pessoal, que também é assim, acho que se soubesse o que sei hoje, teria começado muito mais cedo, investir, no meu caso, o meu canal principal é o LinkedIn, mas isso depois gera um leque de oportunidades, de trabalho, de negócio, que é uma mais-valia. Qual é que é a tua tolerância ao risco? Eu diria que tenho, ou seja, que não arrisco muito quando se trata de investimento de capital, mas que invisto bastante quando são em negócios próprios. Mas há pouco, desculpa, estavas a dizer que aquela startup, não é que foi um falhanço, mas que não correu bem, e qual é que foi então essa relação, e se mudou a forma como tu vês o risco? Se mudou a forma, eu acho que na altura sim, mas rapidamente voltei a querer muito arriscar, ou seja, na altura, depois dos 3 anos, eu lembro-me perfeitamente de ter recebido a proposta da Too Good To Go, ao mesmo tempo que recebi uma proposta
para ser sócia de um negócio que, entretanto, que era de uma pessoa que trabalhava na Uber e que era super credível na indústria e que queria montar este negócio, convidou-me e eu dizer-lhe: olha, neste momento não tenho capacidade nem psicológica, nem mental, nem financeira para poder outra vez investir num negócio próprio e neste momento preciso de me dedicar a encontrar algo mais estável. E esse negócio efetivamente foi um sucesso, vendeu, portanto tive uma exit super successful e quase que fiquei um bocadinho com FOMO, mas depois eu acho que à medida que o tempo foi passando fui percebendo também que não, isto é verdadeiramente aquilo que eu gosto e vale a pena. E lá está, quando eu me lancei no MISC eu chamo-me um bocadinho rookie, no sentido em que não sabia nada, não conhecia nada, não fazia ideia de como é que se lançava uma empresa e acho que ao dia de hoje, com a experiência que já tenho, consigo ver para trás que cometi muitos erros que ao dia de hoje não cometeria. O dinheiro compra liberdade? Eu acho que o dinheiro não compra liberdade. O dinheiro eventualmente permite-nos ter algum capital para poder investir, para poder perceber onde queremos gastar e o que podemos gastar. E porque imagina, há muita gente que tem efetivamente bastante dinheiro, mas depois não tem tempo. E portanto acaba por não ter a liberdade. Portanto, não é uma correlação direta, não é linear. Claro que efetivamente ajuda-te a ter mais opções e depois essas opções é que te criam liberdade, mas é preciso que a pessoa saiba aproveitá-las. Alguma despesa que nunca tentas poupar? Ajuda em casa. Eu não sou a pessoa típica dona de casa que adora cozinhar. O meu marido, por exemplo, adora cozinhar e tem imenso jeito para tudo o que tem a ver com a parte mais doméstica. E eu não, e então eu tento compensar essa minha lacuna com alguém que me consiga ajudar a limpar, a arrumar, para que a minha casa esteja, pronto, impecável. Qual é que é a relação entre sucesso financeiro e qualidade de vida para ti? Relação, sucesso financeiro e qualidade de vida. Ou seja, para mim estão bastante ligados, obviamente, mas é como eu te estava a explicar. Acho que não é linear, não é uma correlação linear, porque há pessoas que têm muito sucesso financeiro, mas provavelmente, ou algumas delas até podem não ter naturalmente qualidade de vida que queriam. Portanto, eu acho que tendo a possibilidade de poder escolher como aproveitar o nosso tempo e onde colocar, no fundo, os nossos ovos, acho que é possível ter uma qualidade de vida muito, muito boa, mas acho que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a fazer alguns sacrifícios que são necessários. Sacrifícios esses que muitas vezes implica dizer que não a alguns projetos, porque eventualmente nos podem consumir demasiado para o retorno que têm. Então é preciso pesar na balança e é preciso fazer algumas escolhas difíceis para poder também ter a qualidade de vida que queremos. Que tendências económicas ou tecnológicas é que te deixam otimista? Acho que, como todos nós, a inteligência artificial, não é? Acho que, falando por experiência própria, hoje em dia consigo também ter vários negócios porque sou muito mais produtiva, muito mais eficiente, muito mais rápida. Mesmo o Meizo, eu, no fundo, criei uma plataforma tecnológica sem skills nenhumas de coding, foi tudo vibe-coded com o Claude e só foi permitido porque hoje em dia existem os avanços que existem em inteligência artificial. E também me deixa positiva, otimista, no sentido em que acho que há uma geração crescente que vai criar muito mais, de forma muito mais fácil, portanto, com menos recursos, com menos tempo, menos capital e de uma forma muito mais ágil. Acho que vamos ver cada vez mais a acontecer e a aparecer. Mas achas que nesse sentido a inteligência artificial vai criar mais riqueza ou desigualdade? Acho que é uma pergunta difícil, porque acho que tanto vai criar riqueza como desigualdade. No sentido em que riqueza, porque lá está, vão aparecer muito mais pequenos negócios e vão ser criados de uma forma muito mais rápida, que vão aparecer e que provavelmente até vão ser um boom ao dia de hoje, mas por outro lado também desigualdade no sentido em que aqueles que já se concentram bastante poder em termos de dados, de capital, de distribuição, provavelmente vão ter aqui uma discrepância grande versus outros que ainda não estão aptos para lidar com a inteligência artificial. Que conselho é que darias a um jovem de 25 anos que queira construir património? Conselho. Assim, se fosse um jovem de 18 anos, diria leiam o livro Rich Dad Poor Dad, que eu adorei. Acho que foi assim o meu primeiro approach à parte do investimento. Acho que devem começar a investir numa marca pessoal, desde cedo.
tópicos que lhes interessem e que eventualmente queiram explorar, façam um deep dive desse tópico e acabem por falar sobre esse tópico. E também sobre as vossas experiências enquanto trabalhadores, enquanto profissionais, no fundo fazer aquilo um bocadinho que se chama building public, mesmo que ainda estejam a começar a vossa carreira, porque vai dar frutos no futuro. E é um projeto um bocadinho a longo prazo. E outro dos pontos que eu diria é comecem a investir cedo, mesmo que pouco, em ETFs. E eu diria Nasdaq ou S&P 500, porque tem um retorno anual, um average de 7-10%, e portanto é muito melhor do que ter o dinheiro parado no banco. O que é que gostarias que as pessoas dissessem daqui a 20 anos sobre o teu percurso profissional? Isso é difícil. O que é que eu gostava que eles dissessem? Gostava que o meu sucesso profissional implicasse o sucesso de outros. Eu acho que servir de alguma inspiração para outras pessoas também começarem, arriscarem, construírem, porque no fundo é isso que gosto de fazer, não é? Que é começar e construir e escalar. Portanto, diria isso, talvez que me veem como uma empreendedora de sucesso, com um portfólio de negócios, mas que o faz porque não só fez ela própria, mas também ajudou os outros a fazerem. Vamos então agora para a carteira aberta, que são perguntas disto ou daquilo muito rápidas. Poupar ou investir? Investir. Startup ou imobiliário? Startup. Negócio próprio ou mercado financeiro? Negócio próprio. Cartão de crédito ou débito? Débito. Casa própria ou arrendar casa? Própria. Mais dinheiro ou mais tempo? Tempo. Excel ou app de finanças? App. Investir sozinho ou com aconselhamento? Sozinho. Portugal ou internacional? Internacional. Qualidade ou preço? Qualidade. Fundo de emergência ou investir tudo? Fundo de emergência. LinkedIn ou networking presencial? LinkedIn. Imagina que acordavas amanhã e estava garantida a tua independência financeira. Continuavas a construir empresas e a fazê-las crescer? Sem dúvida. Acho que especialmente porque tinha a minha independência financeira, podia investir e construir à vontade. À vontade. Eu acho que a única coisa que mudava era o preço a pagar-se caso falhasse. Portanto, acho que sem dúvida que ia ser um dos meus investimentos e continuar a crescer e continuar a criar empresas, porque no fundo é isso que me motiva. Obrigada, Madalena. Muito obrigada. Obrigada também a todos os presentes. Obrigada. Obrigada.